Kant, ele tem uma expressão que eu adoro, que ele fala, é o profundo bathos da experiência, é o profundo abismo da experiência. Ou seja, eu acho que faz completo sentido, especialmente para quem, como por exemplo o Hoppe da vida, que é um intelectual que está ali na vanguarda, testando teses e pensamentos, que você eventualmente se engane, que você tenha que corrigir, mas você está dentro de uma qualidade de dúvida em função de uma pesquisa realizada, em função da novidade que é imposta por uma certa... Uma das maiores revoluções científicas que nós tivemos foi quando o primeiro homem da história pegou a luneta, que era uma coisa que já existia, né, e fez assim, ó, tchuc, olhou para cima, falou, que... Quer dizer, ele tentou ler o que ele estava vendo no alto a partir dos critérios que usava para baixo e estava tudo errado. Você teve que criar novos critérios. Então, a qualidade da dúvida também fala muito. Agora, quando nós abandonamos o profundo bathos da experiência para questionar tudo e qualquer coisa, não vai demorar o dia em que alguém vai chegar diante de mim e falar assim, você não existe, você é um holograma. E eu vou olhar, outro dia, você vê vídeos na internet, tem um vídeo hilário de um palestrante negro, uma menina norte-americana chega nele, a menina fala assim, você se vê como homem negro? E ele dá uma risada assim muito gostosa. Eu falei, cara, mas é sério? É um problema? Como? Eu me vejo, tá aqui. Tá tirando, né? E ela fica puta ainda, porque dá essa risadinha. Ela fica pé da vida. Então nós estamos chegando ao ponto no qual a gente está perdendo completamente o solo saudável de uma realidade que se impõe por ela mesma. Perdendo o real, né? Exatamente. Quer dizer, o Chesterton, o clichê do Chesterton, de que um dia a gente vai ter que provar que a grama é verde, né? É isso. A gente chegou nesse lugar, né? Porque o real, assim, parece que o processo é o ideológico vira real e o real vira ideológico. Isso. E nesse percurso a realidade se perde, porque ela é só uma ideia abstrata que eu defino. Né? Porque você, Perfeito. enquanto coisa, é que é ideológico, porque me diz que a grama é verde. Exatamente. E me parece uma coisa engraçada que, ao disputar esse problema ideológico, existe uma forma de mostrar uma coisa muito solipsista da vida. O solipsismo é quando, por exemplo, a pessoa olha para você, você é um holograma. Por quê? Porque só existe a minha mente. Uhum. Eu estou dentro de um computador e eu penso comigo mesmo e não existe nada além da minha mente. Que é uma doideira, né? Mas existe um negócio muito louco que, ao questionar a ideologia, ela fala, tudo é ideológico. De certa forma, tudo é uma fábula. O problema é que a gente está substituindo uma ancestral por uma criada ontem por pessoas que só leem 140 caracteres. Esse é meu problema. Exatamente. Esse é meu problema. É quem está criando essa quem nova tá criando realidade. A fábula. Exato. Porque fábula sempre foi, de certa forma, ainda que a gente possa dizer isso. A gente contava fábulas. A gente contava a história da Ilíada, da Odisseia. As brincadeiras, as coisas que a gente fala aqui também são fábulas. A gente adora de contar a história. Mitos é fábula. É narrativa. É narrativa. A gente só não duvida do dinheiro e das armas. Mas todo o resto está questionado. Mas mesmo o dinheiro, quando você pensa em Bitcoin, o pessoal também está questionando o dinheiro. Mas ainda o valor dele é objetivo. Não é o valor do objetivo. Sim, mas é um problema porque ele não tem referência laço, né? Eu tô querendo dizer, o direito. Você quando a gente conversou de Dworkin, você mostrou para mim o quanto que o direito era fábula, uma historinha para boi dormir, e enfim, não quero me delongar nisso. Mas o problema é que a gente está substituindo por uma coisa que não necessariamente é melhor. E eu acho que tem um problema moderno de lidar com o progresso, ou da inevitabilidade do progresso. As gerações mais novas tendem a acreditar na inevitabilidade do progresso. Nós estamos indo rápido para um lugar bom. Quem disse? Esse é o problema. Estamos indo rápido. Eu não tenho a menor sombra de dúvida. Muito acelerou rápido, muito. de maneira descontrolada. E esse é o problema democrático. Como é que a democracia se adapta à tecnologia? Eu achei, relembrando aqui, eu lembro quando o Uber veio para o Brasil, eu lembro São Paulo isso. Foi um baita de um problema, porque o sindicato dos taxistas queria vedar de qualquer forma. E o governo na época, a prefeitura na época tinha uma discussão de falar assim, entro do lado dos taxistas e compro um problema com a população que já está usando o Uber, ou faço o contrário. E eu acho legal quando a tecnologia impõe problemas democráticos. Nós temos esses problemas. A tecnologia acelera tanto o ritmo que impõe um problema de sociedade. É muito louco o tempo que a gente vive isso. É muito uma era, vou dizer apocalíptica, mas certamente pós-milênio. Nós viramos 2000. Virou os 2000, virou a chave. Para aqueles que nasceram antes de 2000, que hoje
que nem é muito, é ter 23 anos hoje, é diferente. Para quem tem mais de 30 ou mais de 40, é grotescamente diferente, eu não quero nem falar do resto. Sabe o que eu pensei assim? Por ser uma sociedade baseada em sentimento, em patos, me parece que esse sentimento, esse patos, ele tem uma alta preferência temporal intrínseca a ele. Ela sente naquele momento e ela age por causa daquele sentimento. Isso tem uma ideia de você fazer momentaneamente, entendeu? Diferente de uma questão mais lógica e de logos, que teoricamente você consideraria um longo prazo e teria uma baixa preferência temporal, o que geraria mais civilidade até pela visão hopiana da coisa, que é que só com baixa preferência temporal, com acúmulo, que você consegue investir, você consegue melhorar, esse seria o caminho a se seguir. E por acreditar nesse patos, beber desse patos de baixa preferência, eles não têm o que sugerir a posteriori. Então vira algo naturalmente desconstrutivo e não algo construtivo. E cria uma crise Sim. profunda de esvaziamento do indivíduo, cara, porque você perde completamente, para usar um termo gasto, paradigmas que são importantes para que a gente balize a nossa existência. Outro dia eu vi uma discussão muito interessante sobre essa questão da linguagem neutra, por exemplo, que é um outro fetiche dessa democracia do século XXI. E aí o rapaz disse de maneira muito inteligente, ele falou, olha, veja, o que você está me pedindo em última instância é para que eu crie para mim adjetivos que valham só para mim, pronomes que valham só para mim. O que você está me pedindo é uma personalização última que impede a nossa convivência. Então eu vou dizer para vocês aqui a partir de agora que adjetivos referentes ao Denis só podem 2, maravilhoso e inteligentíssimo. Vocês não podem se referir a mim de qualquer outra forma que não implique esses 2 adjetivos, porque isso vai me ofender. E acabou, a gente não conversa mais a partir daí. E vocês me respeitem. Senão você vai ser um denisfóbico. Senão vai ser um denisfóbico. E eu vou te processar. E tudo isso por lei. Por lei. Tudo isso por lei. Exato. Com uma bancada Então, específica para me defender. Cara, a gente perdeu a capacidade, inclusive, de se comunicar minimamente, que exige um mínimo de padrão daquilo que foi historicamente estabelecido e que foi preferencialmente escolhido, mas espontaneamente escolhido por todos nós. Se você não força essas estruturas nos outros. Então tem isso, esse esvaziamento do indivíduo, a ideia de que o mundo me deve tudo, eu não devo nada ao mundo, e vocês que se virem para responder àquilo que eu sinto, àquilo que eu desejo. Isso não é uma segurança? Essa questão do seguinte... É uma insegurança? Não, digo assim, essa pessoa, ela quer... Necessidade de ser segurança. acolhida. Isso, acolhida, uma necessidade de segurança. É por isso que eu trouxe no começo a questão da segurança. Mas isso é insegurança e não segurança, Sim, né? mas ela quer que o que você diz não ofenda ela. Essa que é a grande questão. Ela quer se sentir abraçada. É isso. O problema é o seguinte, é que em algum momento instaurou-se nessa pessoa de que eu falar com ela daquela forma é ofensa, quando nunca foi. Então aí você entra num universo de absoluta subjetividade, que é como é que eu posso imaginar como a pessoa vai reagir àquilo que eu estou dizendo a ela, às vezes de forma completamente desarmada. E não só isso, né? Eu tenho que ficar me limitando no seu espaço, labirinto, para não te magoar. E aí o que eu quero dizer assim. Começa a ser diminuído. E muitas vezes só tem como te dizer isso do seguinte modo: tá uma merda. Só tem esse jeito, você não entende? Vai acabar, a gente não vai poder falar mais. E muitas vezes é antagônico ao que me parece o fenótipo daquilo. Do Sim. ponto de vista da identidade de gênero, por exemplo. Desculpa, você não conhece a pessoa, você olha. Sim. Você vai chamar de ele, ela, assim, é o que te percebe. Você olha Sim. por fenótipo, você não consegue saber Exato, exatamente o que tá lá aquilo, dentro. O que tá lá Velho, dentro. se a mulher tá grávida, não é risco dizer que ela tá grávida, porque o cuido dela tá gorda. Boa. Então, nesse sentido... Eu passo por isso todo dia. Eu passo, acho que você passa por isso todo dia. Você fala aí, tá, vai na... Quantas pronto, semanas? Em uma semana, Tá bom, doutor, eu eu tô só no ganhei um pronto. pezinho. É horrível. 2 Então semanas é daquele horrível. rodízio da Tio, eu tô pizza, no- né? Você quer ser... Irmão, eu tô no pronto-socorro, Isso. atendendo, aí entra uma mulher lá. Tá? Isso. E aí, você olha, você não sabe se ela tá grávida ou se ela é obesa. E eu sou ginecologista e obstetra, irmão. Eu não posso, eu tenho que pegar e falar assim, não, calma aí. Boa noite, senhora. E aí essa vaca fala: Senhore,
Senhore. Não, E aí já mela tudo. Já vai embora. É um já. problema em Fecha cima o de consultório. problema. A vida ficou muito chata. Velho. Ficou um negócio insuportável. Ficou assim, inconvivível, né? Assim, você tem que sair de casa com um manual. Vai ter um app da Google que você vai tirar foto e vai dizer use day. Vai falar que pronome você tem que usar. E isso, só voltando ao nosso primeiro tema, isso esgarça o tecido social a ponto de que você polariza cada vez mais um problema. E isso, em última instância, todos nós pagamos o preço porque ninguém fica satisfeito. A única certeza é que nós não ainda passamos pelo segundo turno. 50% vai estar profundamente satisfeito. Não importa qual 50%. Sim. Já é um problema em si. Gestão, administração, boa governança, a boa anal do Estado. Está indo pro vinagre, de certa forma. Sabe por quê? Vamos falar por hipótese que 100% da população resolva falar pronome neutro. Isso não resolve o problema. Não, porque imediatamente surge uma outra demanda. Sim. Imediatamente surge uma outra coisa. Porque você só se vitimiza com um problema não resolvido. Você precisa ter um inimigo ativo. Perfeito. Então você fala assim, não, cara, vocês vão parar de me encher o saco? Então agora todo mundo é elu. Todo mundo é elu, foda-se. No outro dia vem um outro problema, vem uma outra questão. É infindável. É infindável. Então, num modelo democrático de existência, isso se torna muito complicado. Se nós, dentro do modelo democrático, eventualmente, não começarmos a criar barreiras aí, falar assim, opa, peraí, tá atingindo um grau inconvivível, cara, a gente vai se afundar numa merda absoluta. Daqui uns dias vai acontecer como no cântico da Ayn Rand. Você não vai poder falar eu, porque falar eu já é muito ofensivo. Você não está pensando em nós. Tem que falar só nós. A gente vai ter que usar só no plural.